Bom, vamos falar aqui sobre os métodos mais utilizados para se chegar ao valor de mercado de um imóvel. O mais comum e utilizado no mercado é a avaliação pelo método comparativo direto de mercado. Basicamente, utilizar dados daquele mercado, né, elementos comparativos com as mesmas condições de um imóvel específico para se chegar ao valor de mercado. Então, por exemplo, um apartamento, né, vamos avaliar o valor de mercado de um apartamento, a gente basicamente faz uma pesquisa é, no mercado onde aquele imóvel, aquele apartamento está inserido, e com base em alguns critérios, alguns fatores ou variáveis, né, que a gente elege, como metragem, como topografia, como localização, enfim, a gente faz um saneamento daquela pesquisa, né, uma homogeneização daqueles dados pesquisados, e aí sim a gente chega no valor do metro quadrado padrão daquele imóvel. Então esse é o método mais comum para se chegar no valor de imóvel, é o método comparativo direto. O segundo método, também muito utilizado, a gente chama de método evolutivo, ou método do custo, tanto faz. Basicamente, esse método implica em você calcular primeiro o valor do terreno desse imóvel e, à parte, né, em paralelo, classificar, avaliar também o valor das edificações, das construções. Por que a gente avalia o terreno separado das edificações? Basicamente, quando a gente está avaliando algum imóvel que não tem muito comparativo direto no mercado, não é muito fácil de você encontrar elementos comparatíveis para aquele imóvel. Então, como exemplo, nós temos galpões logísticos, grandes imóveis peculiares com áreas muito grandes. Então, nesses casos, né, em que temos uma dificuldade maior para encontrar elementos comparativos direto, a gente avalia primeiro o terreno, e aí sim, o terreno onde aquele imóvel está inserido, ele é avaliado pelo método comparativo direto, então a gente compara aquele terreno com outros disponíveis no mercado, já é uma coisa mais fácil de se fazer, e em paralelo, né, a gente calcula o valor daquelas edificações, seja um galpão, seja um prédio, enfim, toda aquela construção a gente avalia com base em publicações ou em publicações que já existem, técnicas como tabelas do IBAP, Sinduscom, PINE, que vão nos dar ali o valor médio de metro quadrado para aquela edificação específica, ou a gente faz pelo orçamento real, quando a gente tem acesso a essa informação. Quando o cliente, quando a pessoa que está buscando a gente para fazer aquela avaliação já tem ali os dados do orçamento real, de quanto custou para construir aquela edificação, a gente consegue fazer uma avaliação mais assertiva. Mas não tendo essas informações, a gente consegue fazer com base nessas publicações consagradas disponíveis no mercado. Então, para o método evolutivo, a gente basicamente chega no valor do terreno pelo método comparativo direto, o valor das edificações, soma os dois e multiplica por um fator de comercialização, basicamente calculado com base também em uma metodologia já consagrada. A gente não vai adentrar aqui agora no cálculo desse fator de comercialização, mas a gente multiplica esses valores por um fator de comercialização que vai nos dar, ao final, o valor de mercado daquele imóvel pelo método evolutivo. Também é um método muito utilizado para fins de avaliações de imóveis. O terceiro método, não tão utilizado quanto os outros, que é o que a gente chama de método da renda, o método da capitalização pela renda, é utilizado mais para avaliar imóveis que geram algum fluxo de caixa, alguma renda perene ali para o proprietário. Né? São imóveis que são um pouco mais difíceis também de obter a avaliação por um comparativo direto, enfim, por um evolutivo, e eles geralmente têm essa característica de gerar uma renda, né? Gerar um fluxo de caixa para o proprietário. Nós estamos falando aqui de imóveis como shopping centers, hotéis, galpões logísticos, comerciais que geram esse fluxo, que estão locados para grandes supermercados, por exemplo. Esses imóveis, então, a metodologia talvez a mais adequada para se chegar ao valor
de mercado seria justamente fazer um trabalho com a projeção do fluxo de caixa dessas receitas, né, trazendo esses valores a valor presente, e aí chegando nesses valores presentes que nos dão ali o valor do imóvel. Né? Então, são imóveis que têm uma função mais comercial, né, para o proprietário. A gente tem ainda uma quarta possibilidade de avaliação, que aí é a menos utilizada de todas, mas existem situações em que ela é necessária, que é o método involutivo. O método involutivo, ele implica se chegar ao valor de um imóvel, muitas vezes que tem um terreno muito grande, você não tem, às vezes um terreno muito grande encravado ali numa região urbana, e você tem uma dificuldade muito grande de obter comparativos diretos para aquele terreno, e a gente precisa avaliar um imóvel em si que tem um terreno muito grande, você precisa fazer pelo método evolutivo, mas você não consegue avaliar o terreno pelo método comparativo direto. Então a gente avalia o terreno daquele imóvel pelo método involutivo, que é basicamente projetar ali, fazer um estudo de um empreendimento, né, de uma obra, de um empreendimento comercial em si que poderia ser construído naquele local, naquele terreno, e a partir de um valor final, de um VGV, valor geral de vendas de um empreendimento naquele terreno, a gente vai voltando e chegando com um método mais regressor mesmo, né, de partindo do final para o início, chegando ao valor do terreno. A gente chega no valor final de empreendimento e aí a gente desconta desse empreendimento hipotético, né, os custos, o lucro do empreendedor, algumas despesas, impostos, e o que sobra disso ali a gente considera que é o valor do terreno. Então, o método involutivo ele tem esse nome justamente por isso, porque ele involui, né, ele passa de um valor final de um empreendimento hipotético naquele terreno para se chegar ao valor do terreno. É um método menos utilizado, mas é muito importante para se avaliar imóveis que se encontram em terrenos, principalmente em grandes centros urbanos, que você provavelmente vai ter uma dificuldade maior em comparar, em achar elementos comparativos naquela região. Ok, pessoal? É isso, então. Obrigado pela atenção.